TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. Hoje é quarta-feira, 20 de maio, e você vai ver a seguir. Paralisação dos rodoviários da Turp continua nesta quarta-feira. Turp volta a circular com escolta policial em Petrópolis. Manifestação volta a cobrar reabertura do Teatro Dom Pedro, em Petrópolis. Polícia Militar e 106ª Delegacia capturam foragido condenado por estupro de vulnerável. Polícia Civil e Militar cumprem mandado e prendem condenado por tráfico em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E a paralisação dos rodoviários da empresa Turp Transporte entrou no terceiro dia consecutivo nesta quarta-feira em Petrópolis. O movimento começou nas primeiras horas da última segunda-feira e afetou a circulação de ônibus em diferentes regiões da cidade, causando transtornos para passageiros que dependem do transporte público. Nesta terça-feira, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis informou em nota que mantém o contato contínuo com a empresa e com a Prefeitura de Petrópolis para buscar soluções relacionadas às demandas da categoria. A entidade também informou que vai participar na próxima Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis informou em nota que mantém o contato contínuo com a empresa e com a Prefeitura de Petrópolis para buscar soluções relacionadas às demandas da categoria. A entidade também informou que vai participar na próxima sexta-feira de uma audiência no Ministério Público do Trabalho, dando continuidade às tratativas envolvendo a situação dos trabalhadores. Já a Turp Transportes informou em uma nota divulgada às 7h20 da noite desta terça-feira que os créditos do Vale Alimentação dos rodoviários já estavam disponíveis para uso desde a manhã do mesmo dia. A empresa também afirmou que a operação dos ônibus começou a ser retomada gradativamente ao longo do dia, principalmente pela linha 700 entre Itaipava e o centro, além de linhas da região de Itaipava. Segundo a empresa, estavam em circulação as linhas 700 Terminal Itaipava, 705 Cuiabá, 711 Posse, 712 Rio Bonito, 713 Vila Rica, 717 Posse e 728 Juriti. E ainda falando sobre o transporte público aqui em Petrópolis, 3 ônibus da Turp Transporte voltaram a circular no início da tarde desta terça-feira com escolta da Polícia Militar. Apesar do retorno desses veículos, a paralisação continuou ao longo do dia. A novela da paralisação dos rodoviários da Turp Transporte segue ganhando novos capítulos. No início da tarde desta terça-feira, dia 19 de maio, 3 ônibus da linha 700 saíram em comboio do terminal de Itaipava em direção ao centro de Petrópolis, com escolta da Polícia Militar. O 26º Batalhão de Polícia Militar informou que a escolta teve o objetivo de garantir a segurança dos motoristas e passageiros. Apesar do retorno dos veículos, a paralisação segue em Petrópolis. No fim da tarde de segunda-feira, a Turp informou que os rodoviários que estão na liderança da paralisação serão demitidos. Sobre as demissões, a advogada Ana Carolina Peran explicou que é preciso separar a situação da paralisação da questão das demissões. Segundo a especialista, para a greve ser regular, é preciso ter uma comunicação prévia, pelo fato do transporte público ser um serviço essencial. Mas isso não significa que todo trabalhador que participou pode ser automaticamente demitido por justa causa. A jurisprudência é muito clara, a simples adesão à greve não constitui uma falta grave. Então, a demissão sem justa causa ela até pode ocorrer,
desde que pagas todas as verbas rescisórias. A vereadora Júlia Casamasso oficiou a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, com o objetivo de cobrar providências imediatas e a recontratação dos trabalhadores demitidos. O ofício ainda exige o acompanhamento por parte do Executivo nas negociações entre os trabalhadores e a empresa. A gente sabe que isso é ultrapassar todos os tipos de diretrizes e leis trabalhistas que asseguram o direito à paralisação e greve, principalmente por conta de atraso do Vale Alimentação. Então a gente sabe que os rodoviários estão respaldados por lei, por isso a gente fez o ofício. De acordo com a parlamentar, os acordos feitos entre os rodoviários e a empresa na última greve não foram respeitados. A vereadora ressaltou ainda a importância da fiscalização por parte da administração municipal. Já passou da hora do executivo municipal, do prefeito intervir na empresa. Apesar disso, a Turp Transporte informou que todos os valores do Vale Alimentação foram quitados e até esta terça-feira as negociações em relação ao FGTS estavam em andamento. A reportagem procurou a Prefeitura de Petrópolis para questionar sobre o ofício, mas até o fechamento desta edição não obtivemos resposta. E olha, como vimos na reportagem, na tarde de ontem, os ônibus da linha 700 voltaram a circular com escolta. E hoje, agora há pouco, nossa equipe de reportagem viu 5 ônibus da linha 700 circulando, também com escolta da Polícia Militar. Então, para quem depende de ônibus da linha 700 aqui na cidade, com escolta militar, eles estão funcionando, estão rodando. Olha só, gente. Um condutor de um veículo de passeio capotou na manhã desta quarta-feira na altura do quilômetro 66, no sentido Rio de Janeiro, da BR-040, na altura de Araras. Confira. Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares do quartel de Itaipava foram acionados por volta de 7h10 da manhã. Ainda de acordo com a corporação, a vítima foi atendida ainda no local. Segundo a concessionária Elovias, responsável pelo trecho, o motorista foi encaminhado para o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis. E agora, outra situação que atingiu a população petropolitana na manhã desta quarta-feira foram as fortes chuvas. A situação causou alagamentos em diversas ruas da cidade e 2 ocorrências sem gravidade também foram registradas. Nossa repórter Evelyn Carvalhais vai trazer mais detalhes sobre a atual situação da cidade. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? E a gente viu que teve uma chuva forte que atingiu aqui Petrópolis. Como é que está a situação também agora da rua? Boa tarde. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, como você disse, essas fortes chuvas atingiram diferentes pontos da cidade e, é claro, sempre que tem chuva forte, a população fica bastante preocupada por conta do histórico da cidade. Foram registrados pontos de alagamentos em diversas ruas da cidade. E essas 2 ocorrências que você se referiu aconteceram na Rua Itália, na Vila Militar, onde as equipes da Defesa Civil já estão atuando. E fora dessa região, equipes da Condep também estão nas ruas fazendo a limpeza das vias. Entre as situações que aconteceram na cidade, a Rua Coronel Veiga ficou interditada por conta do transbordo do rio Quitandinha, e houve o acionamento das sirenes nessa localidade. Inclusive, nós temos um vídeo gravado pela população do momento em que esses sinais sonoros estavam acionados. Vamos conferir. Defesa Civil informa. Gente, está chovendo. Veiga interditada devido à inundação. Permaneçam em locais seguros ou dirijam-se para ilhas de segurança. E olha, até a última atualização, feita às 10h30 da manhã, a via estava liberada para o trânsito de veículos. Nesse momento, também é muito importante lembrar das recomendações da Defesa Civil, ou seja, a população precisa evitar permanecer em locais interditados e, claro, se possível, não sair de casa, não transitar por áreas alagadas e ficar atento para os sinais de deslizamentos, bem como os avisos da Defesa Civil nas redes sociais, SMS, enfim. E para finalizar o assunto, nós vamos acompanhar uma sonora do secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes. Veja só. Bom dia a todos. Quarta-feira, 20 de maio de 2026.
Nesta manhã, Petrópolis foi acometida por chuvas fortes por de uma frente fria. O maior registro acumulado de 1 hora foi no bairro Independência, com 33 minutos. Coronel Veiga chegou a ser interditado. A Defesa Civil atua uma ocorrência na Rua Itália sem gravidade. Importante dizer que a equipe da Defesa Civil, com o DEP e CPTRANS, estão atuando nas nossas cidades. Importante pedir para a população seguir os canais da Prefeitura de Petrópolis e da Defesa Civil para maiores informações. E qualquer emergência, ligar 199. De ficar acompanhar, né, os alertas da Defesa Civil para saber como está aí na sua localidade. Agora à tarde, inclusive, a gente falou do Coronel Veiga, o trânsito por lá realmente está liberado, não tem muito fluxo de carros, as ruas ficam sujas, né, por conta do rio, mas está dando para passar com tranquilidade. Agora, inclusive, começou a chover de novo aqui no centro da cidade, está pingando, mas aquela chuvinha que está começando, nada forte para se alarmar, pelo menos por agora, e a gente segue acompanhando a situação da chuva na cidade. Volto com você, Mariana. Evelyn, como você falou, a chuva começou a apertar de novo aqui em Petrópolis na tarde de hoje, quarta-feira. A chuva está nesse meio termo de volta a chover, para de chover. Então é importante que a população sempre fique atenta aos alertas da Defesa Civil. A gente vai trazer também nas nossas redes sociais todas as atualizações meteorológicas. E, claro, qualquer emergência você pode ligar para o Corpo de Bombeiros através do número 193 ou também para a Defesa Civil através do número 199. Mas, Evelyn, muito obrigada por suas informações, viu? E a gente segue aqui nos assuntos da cidade imperial, isso porque artistas, produtores culturais e comerciantes realizaram no último sábado o terceiro ato O Teatro é Nosso, no Centro Histórico de Petrópolis. A manifestação cobrou a reabertura do Teatro Dom Pedro, que foi fechado desde 2019 para obras de restauração que ainda não tem prazo definido para voltar a funcionar. A gente, na verdade, a gente não está se adaptando, a gente está resistindo. Na verdade, a gente está fazendo aqui uma coisa de resistência, porque realmente está difícil. Até porque a passagem do público diminuiu muito, porque a calçada aqui está fechada, né? Então está sendo difícil. O ato foi organizado pelo segmento de artes cênicas do Conselho Municipal de Cultura de Petrópolis e contou com apresentações culturais gratuitas e participação de representantes de diferentes áreas da cultura. Durante a mobilização, os participantes criticaram a demora na conclusão das obras e a falta de um cronograma oficial para a entrega do Teatro Dom Pedro, localizado na Praça dos Expedicionários, no Centro Histórico de Petrópolis. Que o teatro fechado tem um prejuízo enorme, tanto no campo das artes, mas também na economia, porque tem toda uma categoria que é vetada, né, de ter a sua renda, como as pessoas que trabalham com som, os técnicos de luz, a galera da infra toda que atua para dar suporte ao funcionamento do teatro. O Teatro Dom Pedro passa por intervenções há anos e, ao longo desse período, diferentes previsões de conclusão chegaram a ser divulgadas pela Prefeitura de Petrópolis. A mais recente indicava a possibilidade de reabertura até o fim do primeiro semestre de 2025. O que não aconteceu. Segundo os manifestantes, apesar de parte da restauração já ter sido executada, as obras sofreram paralisações e interrupções nos últimos anos. Entre os serviços já realizados estão a recuperação de afrescos, melhorias estruturais, reformas de salas internas e intervenções de acessibilidade. A vereadora Lívia Miranda também participou da manifestação e afirmou que, apesar dos avanços na reforma, ainda existem dúvidas sobre a conclusão do projeto e sobre a estrutura necessária para o funcionamento do espaço após a reabertura. As obras do teatro já recebeu emenda, inclusive da deputada federal Jandira Fegali, e que até hoje a gente não teve essa obra entregue, está na reta final e a prefeitura precisa se comprometer a entregar esse equipamento cultural para a cidade, porque isso é de suma importância para a nossa formação enquanto sociedade, mas também para a área da economia e da cultura da cidade. Também na Praça dos Expedicionários estão localizados alguns comércios, entre eles os tradicionais pipoqueiros, que são afetados com a ausência de um instrumento tão importante para a cultura petropolitana. Tem feito muita falta, inclusive desde que o teatro fechou, a gente vai sentindo só o comércio aqui da região minguando cada vez mais. Já está fazendo 6 anos, né? Vamos para o 7º ano que o teatro está aí parado. E não só para o comércio, mas para a cultura da cidade está fazendo uma falta muito grande. Tem feito bastante falta. Quando reabrir vai melhorar para a cidade toda.
tocando devagar, né? Sobrevivendo. Mas o importante é abrir para melhora para todos, não só para Pipoca, mas para a cidade toda. A Prefeitura de Petrópolis informou que as obras do Teatro Dom Pedro seguem em andamento e grande parte dos serviços já foi concluída, incluindo a reforma do palco, restauro de cadeiras, acessibilidade, salas administrativas, instalações elétricas, sistemas contra incêndio e climatização. Recentemente, foi realizado o içamento dos equipamentos do ar-condicionado central, permitindo o avanço da ligação do sistema à infraestrutura elétrica do prédio. No momento, seguem em execução os serviços finais e acabamentos, como parte elétrica, climatização, pinturas, vidraçaria e ajustes técnicos. Ainda falando sobre Petrópolis, mas agora sobre ocorrências policiais. Uma ação conjunta entre policiais militares da Posse e agentes da 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava terminou com a prisão de um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável em Pedro do Rio nesta terça-feira. O acusado, de 52 anos, tinha um mandado de prisão definitivo em aberto e foi localizado após um trabalho integrado entre as forças de segurança. A captura aconteceu na localidade de Pedro do Rio, em Petrópolis. Contra o homem, havia um mandado expedido pela Justiça proveniente de condenação transitada em julgado pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, que trata do estupro de vulnerável. Segundo informações do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o acusado foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado. O crime está relacionado à prática de ato sexual contra um menor de 14 anos de idade ou uma pessoa sem capacidade de consentimento. Durante a abordagem, foi necessário o uso de técnicas de controle físico diante do receio de fuga. Após a captura, o homem foi encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. E outra operação conjunta agora entre policiais civis da 105ª Delegacia de Polícia no Retiro e o Serviço Reservado do 26º Batalhão terminou com a prisão de um homem condenado por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira aqui em Petrópolis. O foragido foi localizado no bairro Castelânia após um trabalho integrado de inteligência e monitoramento das equipes. A prisão foi realizada por volta das 8h40 da manhã em uma residência na rua Sargento Buenim, no bairro Castelânia. Contra o homem, havia um mandado de prisão condenatório expedido pela 2ª Vara Criminal de Petrópolis pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, a ação foi resultado de um trabalho conjunto de inteligência com levantamento de informações, monitoramento e cruzamento de dados realizado pelas equipes da 105DP e do Serviço Reservado do 26º Batalhão. Após as diligências, os agentes conseguiram identificar o paradeiro do foragido e efetuar a captura sem intercorrências. A polícia destacou que a integração entre as forças de segurança tem sido fundamental para ampliar a efetividade das operações de combate à criminalidade em Petrópolis, especialmente no cumprimento de mandados judiciais e na localização de foragidos da Justiça. Após o cumprimento da ordem judicial, o preso foi encaminhado para a 105ª Delegacia para os procedimentos de praxe e, posteriormente, levado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. E você vai ver no próximo bloco. Eduardo Paes recebe título de cidadão petropolitano. A Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos promove feira de livros na Praça Dom Pedro, em Petrópolis. Secretaria de Estado de Saúde alerta para fake news sobre vacina da gripe. O governo federal anuncia mais de 2 bilhões de reais para tratamentos contra o câncer pelo SUS. Ordem dos Músicos do Brasil promove o exercício ético e legal da profissão de músico e trabalha para fortalecer a cultura musical em todo o país. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou
e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, nomeou Juarez Borges como novo secretário de Fazenda aqui da cidade. Ele substitui Delmir Custódio, que volta a ser subsecretário da pasta. O repórter Gabriel Toledo tem mais informações. Juarez dos Reis Borges tem mais de 40 anos dedicados ao serviço público, tendo passado por funções na Câmara Municipal de Petrópolis, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Alerj, e também na Prefeitura de Petrópolis. Juarez era atualmente subsecretário de Contadoria e possui bacharel em Direito e pós-graduação em Direito Público e Administração Pública. Ele substitui Delmir Custódio, que estava no cargo há pouco mais de um mês. Delmir segue na Secretaria de Fazenda, retomando o cargo que ocupava anteriormente, como subsecretário. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. E o ex-prefeito do Rio de Janeiro e agora pré-candidato ao governo do estado, Eduardo Paes, recebeu na terça-feira o título de cidadão petropolitano em uma sessão solene realizada na Câmara Municipal de Petrópolis. A homenagem reuniu vereadores, autoridades e convidados. Durante o discurso, Paes destacou a ligação pessoal com a cidade e comentou sobre os desafios econômicos enfrentados pelo município. Ao agradecer a homenagem, Eduardo Paes afirmou que frequenta Petrópolis desde a infância e que construiu uma relação especial com a cidade ao longo da vida. O pré-candidato ao governo do estado também destacou a importância histórica e econômica do município para o Rio de Janeiro. É uma honra estar recebendo essa homenagem, o título de cidadão petropolitano. Petrópolis é a cidade, depois do Rio, da cidade do Rio, no estado, que eu melhor conheço, frequento desde que nasci, conheço muito bem, sou apaixonado por Petrópolis, e tenho muitas memórias afetivas aqui dessa cidade. Na ocasião, Eduardo Paes destacou que Petrópolis é uma das joias do estado do Rio de Janeiro e defendeu a união de forças para ajudar o município a superar os problemas financeiros enfrentados nos últimos anos. Durante o discurso, Paes também comentou sobre a situação fiscal de Petrópolis e relacionou a crise à gestão estadual dos últimos anos. O político citou ainda a perda de arrecadação do ICMS e disse que o cenário exige harmonia política em defesa do município. Nenhuma cidade perde 25% do seu orçamento e não sofre, vai sofrer muito, E eu sei que essa dificuldade está colocada aqui para a população de Petrópolis, Então você tem uma questão emergencial. E não há planejamento estratégico, não há futuro no estado do Rio de Janeiro se não se pensar em Petrópolis. Questionado sobre o momento político vivido pelo estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes também defendeu a necessidade de uma solução definitiva para o governo estadual. Segundo o pré-candidato, a população fluminense precisa ter o direito de escolher, nas urnas, o futuro do estado. Eu acho que tem que ter eleição direta. A única coisa que é inaceitável é a eleição indireta, ou seja, a Alerj, todo dia a gente está vendo deputado preso
por ligação com o Comando Vermelho. Não estou dizendo que é toda, tem muita gente boa ali, mas tem uma quantidade de delinquentes grande, não dá para essa quantidade de delinquentes grandes escolher quem vai ser o governador do estado do Rio de Janeiro. A entrega do título de cidadão petropolitano foi aprovada pela Câmara Municipal como forma de reconhecimento à relação de Eduardo Paes com a cidade. Após falar sobre o cenário político do estado, a sessão solene foi encerrada com homenagens, registros fotográficos e o agradecimento do pré-candidato pela honraria recebida. Olha só, gente, a tradicional feira de livros da Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, APPO, voltou para a Praça Dom Pedro, no centro de Petrópolis, reunindo centenas de títulos a preços acessíveis. Além de incentivar a leitura, toda a renda arrecadada será destinada à manutenção da instituição, que é referência no acolhimento de pacientes em tratamento contra o câncer. A feira acontece até o dia 29 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 4 da tarde. Os livros vendidos no espaço são frutos de doações feitas por moradores e apoiadores da instituição. Antes de chegarem às prateleiras, os exemplares passam por um processo de seleção, organização e cadastramento realizado pela equipe da APPO. O objetivo é oferecer obras de diferentes segmentos a preços populares, incentivando a participação da população e fortalecendo a corrente de solidariedade. Além de estimular o hábito da leitura, a feira e o bazar ajudam diretamente no trabalho desenvolvido pela APPO, que há mais de 3 décadas oferece assistência e acolhimento a pacientes oncológicos e familiares em Petrópolis. Toda a renda arrecadada com as vendas será revertida na manutenção da casa de apoio da instituição. A gente tem um bazar na Rua do Imperador, ao lado do Espoleto tem uma galeria onde se vendia passagem da Única. Nós estamos ali na loja 4, ele fica aberto de segunda a sexta-feira, de 9 às 6, para que as pessoas possam ir lá também comprar o nosso material. Atualmente, a Casa de Apoio acolhe mensalmente cerca de 30 pacientes e acompanhantes vindos de outras cidades para o tratamento contra o câncer em Petrópolis. O espaço oferece alimentação, suporte multidisciplinar e atividades de acolhimento durante o período de tratamento. A APPO também acompanha dezenas de famílias no município com distribuição de cestas básicas, kits de higiene, empréstimo de equipamento e apoio psicológico e social. Eu peço às pessoas que vão lá, que comprem um livro, ou que, se não quiser um livro, né, que hoje as pessoas estão lendo mais livro digital, né? Que façam uma doação para a PPO, para que a gente possa passar por esse momento. Segundo a vice-presidente voluntária da instituição, Ana Cristina Matos, a casa enfrenta dificuldades para pagar o condomínio, que é de R$ 6.000 no Shopping 800, onde ficam a sala de eventos e o espaço de armazenamento do bazar. A instituição já acumula 3 meses de dívida de condomínio. A gente não pode deixar que a PPO morra por falta de dinheiro. A gente precisa da ajuda da nossa população, que sempre contribuiu com a gente, sempre nos ajudou. A feira já faz parte da história da cidade e representa uma importante mobilização solidária da população petropolitana. A expectativa é ampliar o apoio à instituição por meio da participação da comunidade, que pode contribuir adquirindo livros ou roupas. Informações sobre a APPO ou sobre como se tornar um parceiro e colaborar com a campanha podem ser obtidas na associação, que fica localizada na Rua Visconde da Penha, no número 72, ou pelo telefone de número DDD 24 2242 0956. Além do WhatsApp, também no DDD 24, número 992 74 1377. Olha só, gente, agora falando sobre saúde. Com o avanço da desinformação nas redes sociais, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro faz um alerta sobre as fake news envolvendo a vacina da gripe. A pasta reforça que o imunizante é seguro, especialmente para os idosos, que estão entre os grupos mais vulneráveis às complicações da doença. Antes da população compartilhar qualquer informação, principalmente sobre vacina, é importante que procure as páginas oficiais do município, do estado e do governo federal para que identifique a veracidade daquela informação.
A cada nova campanha de vacinação contra a gripe, um velho problema reaparece com força nas redes sociais: a desinformação. Vídeos e mensagens que circulam nas redes sociais têm espalhado informações falsas, sugerindo, sem qualquer comprovação científica, que a vacina da influenza poderia estar associada à morte de idosos. A gente tem recebido muitos vídeos, muitas mensagens no WhatsApp, né, dos municípios, da população em geral. A gente vê essa propagação de informações falando sobre a vacina contra a influenza associando com óbitos de idosos. E aí a gente vem aqui hoje para justificar todos esses pontos que essas mensagens elas vêm trazendo. Diante desse cenário, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro faz um alerta para que a população tenha cuidado com as notícias falsas. A vacina ela é segura, é feito todo um processo para qualificar essa vacina, para que a gente possa garantir a segurança dessa vacina e a gente consiga proteger a população. A Estratégia Nacional de Vacinação contra a Influenza começou no dia 28 de março nas regiões do Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, período estratégico para proteger a população antes do aumento da circulação do vírus. No estado do Rio de Janeiro, o foco está especialmente nos idosos, grupo mais vulnerável às complicações da doença. A estratégia de vacinação contra a influenza, ela iniciou em março, né, e aí ela tem continuidade por todo o ano. Porém, a gente reforça a importância de você, idoso, de se vacinar o quanto antes, principalmente nesse período que a gente entra no período que tem um aumento no número de casos. A Secretaria esclarece que as reações mais comuns após a vacinação são leves e passageiras, como dor no local da aplicação, febre baixa, mal-estar e dores no corpo. Os eventos que a gente espera, né, aqueles eventos que são mais comuns, em geral são eventos leves, os eventos graves eles são raríssimos. Até o momento, o Estado registrou 299 notificações de eventos adversos após a vacinação contra a influenza em 2026. A maioria dos casos foi considerado leve. Houve 2 registros de óbito, mas ambos foram investigados e descartados como relacionados à vacina. Aquele grupo que não pode se vacinar, que é contraindicado, é aquele grupo que ele já apresentou em algum momento uma reação grave, né, anafilaxia, uma reação com a vacina da influenza ou algum dos componentes que tenha na vacina da influenza. Então, esse grupo ele não pode ser vacinado. Por muito tempo, né, também esse cenário de que pessoas que tinham alergia ao ovo, à proteína do ovo, não poderiam se vacinar. Hoje a gente já recomenda que se faça a vacinação. A Secretaria de Estado de Saúde alerta que o maior risco está na falta de vacinação. A influenza pode causar complicações respiratórias graves, levar à internação e até à morte, principalmente entre os idosos. Com complicações como internação, como óbito, né? É um público que está mais suscetível a algumas doenças crônicas, que caso a pessoa adoeça, tenha influenza, pode ter também um agravamento por conta já dessas comorbidades que elas já tenham. Então a gente reforça a vacinação, principalmente nesse público, idosos, gestantes e crianças. A orientação é que a população busque informações em fontes oficiais e evite compartilhar conteúdos falsos que podem comprometer a adesão à vacinação e colocar vidas em risco. Aquelas mensagens que têm um caráter muito alarmista, né, que a gente recebe no WhatsApp e tem um caráter de chamar mesmo a atenção no sentido negativo, ela precisa ser olhada com atenção e a gente identificar, a gente tentar procurar a veracidade ou não daquele relato. Olha, lembrando aqui a população petropolitana que ontem, terça-feira, foi liberada para o público geral. Todo mundo pode se vacinar agora contra a gripe. Então, quem tiver interesse, quem puder também se vacinar, procure uma unidade de saúde do seu bairro mais próxima ou também vá até o centro de saúde com a carteira de identidade e, se possível, leve também o cartão de vacinação e se vacina, se proteja contra o vírus da gripe, viu? E agora, ainda nesse assunto, falando sobre saúde, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciaram na última sexta-feira um pacote de 2 bilhões e 200 milhões de reais para ampliar o acesso a tratamentos contra o câncer pelo Sistema Único de Saúde. O montante, segundo o governo federal, é o maior já registrado na rede pública de saúde. Entre as principais inovações anunciadas estão a criação da nova tabela de financiamento do SUS para oferta de 23 medicamentos oncológicos de alto custo, além da criação do financiamento de cirurgias robóticas oncológicas na rede pública e a ampliação do acesso à cirurgia de reconstrução mamária.
Em nota, o governo federal informou que o aumento de 35% na oferta dos fármacos na rede pública de saúde deve beneficiar até 112 mil pacientes nos tratamentos oncológicos classificados como de primeira linha e que, embora incorporados, aguardavam até 12 anos para serem disponibilizados. Compõem a lista 10 medicamentos que serão adquiridos diretamente pelo Ministério da Saúde e distribuídos aos estados, enquanto os demais serão ofertados por meio da autorização de procedimento ambulatorial, quando a compra é realizada pelos centros habilitados no país, com financiamento federal e ata de negociação nacional. Os medicamentos, segundo o governo, contemplam 18 tipos de câncer, incluindo mama, pulmão, leucemia, ovário e estômago. No caso da ampliação do acesso à cirurgia de reconstrução mamária, a proposta, segundo o governo, é democratizar o acesso a procedimentos de alta complexidade e promover a reabilitação física e psicológica de pacientes de forma integral. Para o tratamento do câncer de próstata, o SUS passa a contar com financiamento permanente da cirurgia robótica, com investimento de 50 milhões de reais. E você vai ver a seguir. O financiamento de veículos cresce mais de 11% no Rio de Janeiro. Uso do FGTS para pagar dívidas no Desenrola começa no dia 25 de maio. Caixa já renegociou 820 milhões de reais com o novo Desenrola Brasil. Mercado projeta inflação de 4,92% em 2026. Comércio cresce 0,5% em março e bate recorde. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E o mercado automotivo do Rio de Janeiro registrou alta no volume de veículos financiados em abril. O destaque foi para os carros 0 km e os veículos pesados. O volume de veículos financiados no estado do Rio de Janeiro cresceu 11,3% em abril de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Trilia, linha de negócios da B3, voltada para dados e inteligência de mercado. Entre os veículos leves, o aumento foi de 15,5%, com destaque para os modelos 0 km, que tiveram alta de 31,1% nas vendas financiadas.
Os carros usados também registraram um crescimento, com avanço de 11,2%. No segmento de veículos pesados, como caminhões e ônibus, o crescimento foi de 23,6%. Os modelos novos tiveram alta de 42%, enquanto os usados avançaram 9,1%. As motos também apresentaram um resultado positivo, com aumento de 1,7% nos financiamentos. O desempenho foi puxado pelos modelos usados, que cresceram 21,9%. Já as motos novas tiveram queda de 7,1% no período. Segundo a Trilia, o cenário indica maior disponibilidade de crédito, o que tem ajudado a manter o ritmo positivo do mercado automotivo, mesmo com os juros elevados. No acumulado de janeiro a abril, o total de veículos financiados no Rio também apresentou alta, com um crescimento de 7,7% em relação ao mesmo período de 2025. A pesquisa mostra ainda que os preços dos veículos usados tiveram queda média de 1,55% em abril, após uma sequência de altas nos meses anteriores. E a expectativa do mercado financeiro para a inflação e juros subiu na comparação com a semana passada. As projeções relacionadas a câmbio e economia se mantiveram estáveis, segundo o Boletim Focus divulgado na segunda-feira pelo Banco Central. De acordo com o levantamento, a previsão do mercado é de que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é o indicador oficial da inflação do país, feche 2026 em 4,92%. É a 10ª semana consecutiva com previsão de alta inflacionária. Na semana passada, o mercado projetava o índice ligeiramente menor, de 4,91%. E 4 semanas atrás, a inflação projetada para 2026 estava em 4,8%. Para os anos subsequentes, as projeções de inflação são de 4% em 2027 e de 3,65% em 2028. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a inflação no Brasil desacelerou em abril, fechando o mês em 0,67%, pressionada pelos preços de alimentos e bebidas. Estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta de inflação no Brasil é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, ou seja, o limite inferior é de 1,5% e superior de 4,5%. Para alcançar essa meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida atualmente em 14,5% ao ano pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. O Boletim Focus também aumentou 0,25 ponto percentual as projeções para a Selic ao final do ano, passando de 13% projetados nos meses anteriores para 13,25%. Já para 2027 e 2028, a previsão é de que a Selic feche em 11,25% e 10%, respectivamente. As previsões do mercado financeiro para a economia e para o dólar ficaram estáveis na comparação com a semana passada. O mercado financeiro projeta uma cotação de R$ 5,20 para a moeda estadunidense ao final de 2026 e para 2027 a projeção é que o dólar feche o ano em R$ 5,27 e em 2028 a R$ 5,34. Em relação à economia, o Boletim Focus mantém a mesma previsão há 3 semanas, de que o Produto Interno Bruto, ou seja, a soma de todas as riquezas produzidas no país, feche 2026 com crescimento de 1,85%. Já para 2027 e 2028, as expectativas são que o PIB seja de 1,77% e 2%, respectivamente. E ainda falando sobre economia, o comércio brasileiro cresceu 0,5% em março, na comparação com fevereiro, e atingiu o maior patamar da série histórica. O resultado foi impulsionado principalmente pela queda do dólar, que barateou produtos importados e estimulou as vendas de itens de informática e eletrônicos. Os dados são da pesquisa mensal de comércio divulgada pelo IBGE. E esse resultado aí de março já coloca esse nível recorde 1,7% acima lá de dezembro, que tinha sido o último com queda. Então esse é um resultado bastante expressivo. Na comparação com março do ano passado, o varejo avançou 4%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a expansão foi de 1,8%. Esta foi a terceira alta consecutiva do setor, que vem mostrando recuperação desde outubro do ano passado. Numa perspectiva um pouco maior, a médio prazo,
dos 6 últimos pontos, apenas dezembro apresentou ali um resultado no campo negativo. E mesmo assim um resultado que foi muito próximo de zero, foi menos 0,3%. Entre as atividades que mais cresceram em março, o destaque foi para o setor de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, com alta de 5,7%. Combustíveis e outros artigos de uso pessoal e doméstico também tiveram um avanço de 2,9%. Das 8 atividades que são pesquisadas pelo comércio varejista, pela pesquisa mensal do comércio, 5 delas tiveram crescimento, acompanharam esse crescimento aí no global de 0,5%. Segundo o IBGE, a desvalorização do dólar em relação ao real ajudou a reduzir o preço de produtos importados. Em março deste ano, a moeda americana teve o valor médio de R$ 5,23. No mesmo período do ano passado, o dólar estava em R$ 5,75. E a gente vem aí observando uma sobrevalorização do real em relação ao dólar no início desse ano, né? Principalmente nesses 3 primeiros meses aí que vão até março. Por outro lado, hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo registraram queda de 1,4%. De acordo com o IBGE, a inflação dos alimentos ajudou a explicar o recuo do segmento, que representa mais da metade do comércio varejista do país. E também o setor de hiper e supermercados, que teve a maior queda de todas, 1,4%. Essa queda, inclusive, de hiper e supermercados, ela é a maior do setor desde junho de 2024. Só lá, então, que a gente observou uma queda maior e naquele momento foi de 3%, né? Ou seja, menos 3,0%. No varejo ampliado, que inclui veículos, material de construção e atacado de alimentos, o crescimento foi de 0,3% em março. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a alta chegou a 6,5%. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta temos a previsão do tempo. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump,
Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. E como prometido, vamos agora para a previsão do tempo. Gente, estamos no meio de mais uma semana, hoje quarta-feira, aqui em Petrópolis, pelo menos, amanheceu chovendo, e é claro, a gente quer saber se essa tendência continua para amanhã, aqui em Petrópolis e também nas outras cidades da nossa região de cobertura, e por isso já estou aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai conversar com a gente sobre. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? E aí, como é que fica a previsão para amanhã aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Oi, Mariana, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha. Bom, a gente viu que hoje realmente tivemos chuva pela manhã aqui das cidades da nossa região de cobertura, né? Pelo menos na região serrana. Aqui em Petrópolis tivemos diversos pontos de alagamento e para amanhã segue essa mesma previsão de chuva, mas não tão forte como hoje. Mas vamos para a previsão do tempo para essa quinta-feira. Começamos por Nova Friburgo, onde o dia será de sol com algumas nuvens e, além disso, pode chover rápido durante o dia e à noite. Os termômetros em Nova Friburgo variam entre a mínima de 14 e máxima de 20 graus. Teresópolis, a quinta-feira será bem parecida. A previsão indica um dia de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e no período da tarde. A noite será chuvosa e as temperaturas variam entre a mínima de 14 e máxima de 19 graus. Aqui em Petrópolis, o dia será de sol com muitas nuvens, passando a nublado, com chuva pela manhã. A tarde será com temporal e noite chuvosa. Nesse caso, os termômetros variam entre a mínima de 13 e máxima de 18 graus Celsius. Agora mudando de região, indo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, a quinta-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. E os termômetros em Paraíba do Sul variam entre a mínima de 18 e máxima de 24 graus Celsius. E para finalizar nossa previsão no tempo, em Três Rios, o dia será de sol com algumas nuvens. Além disso, pode chover rápido durante o dia e à noite. E as temperaturas variam entre a mínima de 18 e máxima de 24 graus Celsius. Mariana, a gente pode perceber uma coisa nas temperaturas, né? Vai chegando essa época do outono, essas estações de passagem, né? As máximas e mínimas elas começam a ficar muito próximas, né? Então a gente consegue isso ver desde ontem, pelo menos, onde as mínimas já estavam muito próximas das máximas e a previsão para amanhã é a mesma coisa. Pois é, Jonathan, a gente pode reparar que para amanhã temos previsão de frio, continua frio aqui nas cidades da nossa região de cobertura e também chuva para amanhã, chuva o dia inteiro aqui nas cidades da região serrana, Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis com chuva para amanhã o dia inteiro, assim como a previsão para hoje também é essa. E Paraíba do Sul e Três Rios, chuva rápida durante o dia e à noite a chuva já para. Então, para você que mora em algum lugar de risco, fique atento aos avisos da Defesa Civil e, claro, para todo mundo, qualquer emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros através do número 193 e também para a Defesa Civil através do número 199 e se for sair de casa, saia de guarda-chuva para não ser pego desprevenido. No mais, Jonathan, muito obrigada por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo.
Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além, é claro, no nosso site, em correiopetropolitano.com.br, e nas nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.